Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Palavra do Dia. Eu sou Júnior Coelho. Noel Coelho. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Moisés. O que a gente pode aprender com Moisés? Eu acredito que a gente pode aprender muita coisa. Afinal, Moisés é o libertador, um dos homens mais influentes da Bíblia. Foi aquele que escreveu o Pentateuco, né? Então, Moisés tem uma grande relevância não só para o povo judeu, mas para nós. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre Moisés hoje. Então fica nesse vídeo que eu acredito que ele vai acrescentar muito na sua vida. Vamos lá, vamos começar falando de uma ordem, vamos falar do nascimento de Moisés. Como é que foi, então, o nascimento de Moisés? Né? O pai dele era Anrão, que era um levita, casado com Joquebede, eles já tinham 2 filhos, não é isso? Miriam e Arão. E veio Moisés em um momento, se você parar para analisar, não era no melhor momento, né? Porque naquele momento que Moisés veio, Arão não passou por isso. Arão era mais velho, nasceu, cresceu normalmente. Mas Moisés não. Moisés nasceu no momento em que Faraó estava querendo que matasse todos os meninos. Então é um grande desafio, né? A gente já consegue ver quando Deus quer fazer as coisas, geralmente ele faz o oposto do que a gente imagina. O libertador, isso se repete com quem, né, Moisés? Com Jesus. Com Jesus. Jesus também passou pelo mesmo problema. À época, Herodes mandou matar todos os meninos, porque também pelo mesmo motivo que viria o libertador dos judeus. Olha aí, olha como é que a gente chega. E Jesus veio o quê? Muitos e muitos anos depois de Moisés, muitas gerações depois de Moisés. Né? E a história se repetiu. E a história se repetiu. Então Moisés nasceu num período de opressão dos israelitas, né? E ele não podia, né? A mãe dele não... Eu acredito que naquela época as mulheres não queriam ter filho, né? Estavam apavoradas. Imagina como é que foi a gestação de Joquebede. Né? Uma gestação das grávidas, elas queriam até ter meninas, coisa que não era muito comum naquela época, né? Mas era melhor ter menina do que ter um menino e ver seu filho ser morto. Na época era símbolo de grande honra ter um menino, né? Só que acho que Israel estava vivendo o oposto nesse momento. Porque Faraó falou que se fosse menina, poderia ficar. Se fosse menino, tinha que matar. Né? Então Joquebede provavelmente estava passando por um grande desafio na vida dela. O que você acha aí desse movimento, né? Desse nascimento de Moisés? O que eu posso tirar disso aí é que quando você tem algo que Deus quer que aconteça, vai acontecer. Não tenha dúvida que vai acontecer. Vamos algumas ordens aqui, para a gente começar a entender. O Faraó deu 2 ordens. Né? Ele deu a primeira ordem, que foi para as parteiras. As parteiras, que eram hebreias, o que elas tinham que fazer? O Faraó falou, ó, nasceu menino, mata. Nasceu menina, pode deixar ficar. Né? E esse movimento não foi só por causa dos astrólogos. Né? Teve uma outra coisa que ainda somatizou para Faraó fazer isso. Ele fala, olha só o que o Faraó fala, que o povo, os hebreus, eram em maior número e mais poderosos do que os egípcios. Então, qual era o medo de Faraó? O povo crescer, estourar uma guerra, e o povo inimigo vir para cima de Faraó, e os hebreus se juntarem ainda com o povo inimigo e extirpar Faraó. Eles estavam com medo de como é que é o nome que se diz? Uma conspiração. Uma rebelião. Uma rebelião. Já que o povo já era escravo ali. Isso aí. Então ele estava com medo de uma rebelião. Por isso ainda somatizou para ele poder matar todos os meninos, que assim, só tendo menina, né, não ia procriar. Né? Então, foi a época que Moisés nasceu. E essa parte que a gente está falando aqui agora está em Êxodo 1:9, o qual disse ao seu povo, né, isso foi Faraó dizendo, eis que o povo dos filhos de Israel são muitos e mais poderosos do que nós. Como que estava Faraó nesse momento? Assustado, não é isso? E geralmente a gente vê isso até hoje, né? Um rei, um presidente, um líder que está assustado, qual é a melhor estratégia para ele? É implantar uma ditadura, né? Implantar uma ditadura, mas a gente vai chegar lá. Então Moisés nasceu nesse momento. E o que a história diz? Né? O que a Bíblia diz quando Moisés nasceu? O que aconteceu? Eu só queria ressaltar aqui, esse versículo que você acabou de ler, em Êxodo 1, versículo 9, o qual disse a seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Isso aqui fica bem claro, já começando a cumprir uma promessa que Deus fez a Abraão. É uma coisa que eu acho muito interessante, porque Deus fez uma promessa a Abraão que a descendência dele seria como um grão de areia, não poderia se contar, Sim. Seria muito grande. Sim. E deu um filho a Abraão. Na verdade foram 2, né? Sim. Foi Ismael, que foi o filho de Isaac. A gente vai ter um dia que a gente vai falar sobre isso. Mas eu creio que tudo isso aí foi a partir de Isaac, não foi. A descendência de Isaac não está incluída nesse. Eu creio que não esteja incluída. Não.
É outra coisa. Deus usou um outro exército. Aí depois vem Isaac, teve quantos filhos? 2. 2 filhos. Esaú e Jacó. E a promessa continua, que a descendência seria qualquer um, como Deus faria exatamente o contrário. Daria já um montão, 10 filhos, pelo menos 10 filhos de Abraão, que já tinha uma certa idade, dava uns 30 aí para poder fazer cumprir. Mas Deus sabe, a gente não sabe os planos de Deus, como Deus faz as coisas, o tempo de Deus. E eu achei, esse versículo me chamou a atenção sobre isso aí. Já naquela época ainda divino, que passou a ser já esse povo ali, que já foi filho de Jacó, que era neto de Abraão. Sim. Já era neto de Abraão. Já se falava num número grande de pessoas. Sim. Não, um negócio muito interessante isso. Fazendo cumprir a promessa de Deus a Abraão. Isso aí. E o que aconteceu? Como o faraó estava com medo, né, ele resolveu oprimir o povo. Vamos falar rapidinho do nascimento de Moisés, para a gente poder, porque eu acredito que você já conheça sobre o nascimento de Moisés. A gente vai falar só alguns pontos aqui. A mãe dele fez o cesto de junco. Junco. Né? Por que ela fez o cesto de junco? Porque acreditava-se naquela época que, né, o junco afastava os animais. Era como se fosse jacaré, que tinha jacaré, hipopótamo, todos aqueles animais que tinham no Nilo. O junco era um repelente, né? Espantava esses animais, e foi até a hora que o cestinho de Moisés chegou até a filha de Faraó. Então a mãe de Faraó, de Moisés, né, Joquebede, ela utilizou de estratégia. Não foi algo simplesmente vou colocar, não foi uma coincidência, não vou colocar no cesto, não. Ela utilizou uma estratégia para que Moisés chegasse, a gente já vai falar sobre isso, para que Moisés chegasse até a filha de Faraó. Mas antes disso, vamos falar o que aconteceu. Como o Faraó disse, esse povo é maior e mais poderoso do que a gente. O que ele fez? Ele ficou com medo. Ele tinha medo do povo, né, de o povo se rebelar contra ele, entre outras coisas, mas ele tinha medo do povo se rebelar. E o que aconteceu? Os egípcios, aqui, ó, em Êxodo 1:13 fala, os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Presta atenção nisso. O povo era muito maior, né? O povo israelita era muito maior do que o povo egípcio. Qual era a melhor estratégia que Faraó tinha para segurar aquele povo ali obedecendo a ele? Era implantar uma ditadura. Não falando aqui sobre política, mas a Bíblia relata, olha só o que a Bíblia relata. Mais uma vez aqui, e os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, aplicavam-lhes tributos, ou seja, tirava todo o tempo do povo de Israel para que eles não viessem a poder pensar. Sabia disso? Essa estratégia é utilizada até hoje. Eles não deixavam os israelitas pensarem, eles não podiam ter tempo para pensar. Eles tinham que trabalhar, pagar os tributos, trabalhar e pagar conta, trabalhar, pagar tributo. Então eles não tinham tempo para pensar, viviam cansados, automaticamente foram escravizados. Porque o que é a escravidão a não ser isso, né? Existiu a escravidão onde as pessoas não recebiam nada financeiramente, mas existe a escravidão hoje em dia em que as pessoas recebem. Sabia disso? Isso aí. Existe um livro chamado Corrida dos Ratos, que explica exatamente essa estratégia de Faraó. É o quê? Não deixar o povo pensar. Se você não pensa, você não progride, você não vê como sair daquilo ali, você nem sabe o que está acontecendo. Aquele ciclo vicioso, né? Vicioso. Não tem um rato. O nome do livro é por causa disso, aquele rato na rodinha. Ele fica correndo ali, tentando chegar em algum lugar, mas aonde? Né? Então esse livro chamado Corrida dos Ratos fala disso, justamente sobre o que o Faraó fez com os israelitas. Escravizou eles para que eles não venham, não tivessem tempo de pensar o quê? Ué, nós estamos em maior número. Nós somos mais poderosos. Por que a gente tem que ficar ouvindo Faraó? Era uma bomba, né? Estava com uma bomba ali dentro do Egito, ele podia explodir a qualquer momento. Na verdade, o que acontecia ali? Os israelitas com medo de Faraó e Faraó com pavor dos israelitas. Só que os israelitas jamais poderiam saber que Faraó tinha pavor deles. Porque a força estava onde? A Constituição brasileira fala o quê? Que a força emana do povo. Mas não é isso que a gente vê acontecer, né? Porque quando um povo se une, realmente essa é uma verdade. A força emana do povo, mas do povo unido. Isso aí. A força emana do povo, porém do povo unido. O que aconteceu na Torre de Babel? Não foi exatamente isso? O povo se uniu. Nimrod falou, conseguiu que o povo falasse uma só língua. Vamos construir uma torre com um propósito errado, infelizmente, né? Que essa torre venha a tocar o céu. Ele tinha uma motivação errada. Só que Deus olhou, olha a força que tem de um povo unido. Deus olhou
para aquela situação, e a Bíblia relata que Deus desceu à terra e falou que assim, ó, o povo é um, fala uma só língua, confunde as línguas deles, porque senão eles vão chegar aonde eles querem chegar. Deus viu a união, né? E Deus sabe como o que cria essa união, o poder que a união faz. Isso aí. Quando o povo se une, se torna forte. Na verdade, uma das maneiras de destruir, de acabar com isso aí, foi botando cada um com uma língua diferente. Isso aí. É muito... Na verdade, a gente fala muito em união, a gente cresceu ouvindo falar em união, mas a verdadeira palavra para isso é unidade. Unidade. Por quê? Qual é a diferença da união para unidade? Se eu pegar um saco de laranja fechado aqui, botei ele aqui, fechadinho, tem 30 laranjas ali dentro. Elas estão em união, estão uma do lado da outra. O que acontece com muitos casais? Tem muitos casais que vivem em união. Ali, união. Se eu rasgar esse saco de laranja daqui de cima e ele cair no chão, o que vai acontecer? Cada laranja vai para um lado. Então, o que eu entendo? Que a união, na hora da adversidade, ela quebra. Abriu o saco, ela abriu. Cada laranja foi para um lado. Agora, o que é a unidade? Eu pego 3 laranjas, ou que seja 30 laranjas, e coloco num liquidificador. E bato. Aquilo ali foi a diversidade. Faço um suco, pego esse suco e coloco dentro de uma jarra. Tem como você separar aquelas laranjas? Não tem como. A unidade. Unidade. União. Tem casais que estão em união. Isso é péssimo. Porque união, basta você colocar 7, 8, 10 cabeças dentro de uma casa, eles estão em união. Mas a união não tem força, a unidade tem. A unidade significa estar junto, falando a mesma língua. A união com o mesmo propósito. A união significa estar junto. Somente. Às vezes, um quer morar numa casa, o outro quer morar num apartamento, um quer ter um cachorro, o outro quer ter um gato, e não conseguem chegar em unidade. A união, ela dispersa a energia. Porque vira uma queda de braço. A gente falando aqui de casamento, a união gera uma queda de braço. Porque às vezes a mulher quer isso, o homem quer isso. E isso é uma dispersão de energia, porque os dois têm energia. Agora, quando tem unidade, o que acontece com a unidade? Onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, onde estiverem 2 ou mais reunidos em um propósito, ali eu estarei. E a gente vai falar de Moisés, calma, porque a gente entrou nisso aqui. E falando de Nimrod, ele conseguiu fazer com que o povo entrasse em unidade. E se entrou em unidade, para Deus descer, porque não foi pouca coisa. Deus falou, desce, confunde as línguas, senão vai acontecer. Então você que é casado, faz o possível para entrar em unidade. Unidade, isso vai ter energia. Se os dois, não, a gente quer uma casa. Um exemplo, como que é a casa? 3 quartos, você concorda? Concordo. 2 banheiros, unidade. Os dois querem a mesma coisa. Vocês vão ver a energia que vai emanar isso. Mas vamos lá. O povo não sabia da força que tinha, né? E virou escravo. Virou escravo. O faraó escravizou eles. Não esqueça isso. Escravizar é o quê? Tirar teu tempo e te deixar cansado. Cansaço. E tempo, cansaço. Você está cansado e não tem tempo, você já está sendo escravizado. Por quê? Se você tiver tempo para pensar, que é a melhor ferramenta que Deus deu, o que diferencia a gente dos animais? É porque a gente pensa. Tem raciocínio, os animais não têm. Pois é, cara. Aí a gente tem raciocínio, a gente pensa, mas não usa. De que a gente se difere dos animais? O que a gente vai ser? Adestrado. Se você tem o poder, o dom, a virtude de pensar, e não consegue porque está numa corrida, de que se difere? A nossa maior força está em pensar, mas os grandes sabem disso. Faraó sabia disso. E ele era muito bem assessorado para fazer isso. Vamos lá, não deixa o povo pensar. Tributo, trabalho, tributo, trabalho, tributo, trabalho. Porque se eles pararem na ociosidade deles, né? Não estou falando na ociosidade comum, estou falando no ócio criativo. Se eles pararem, se encontrarem e falar, cara, como é que pode meia dúzia de gato pingado estar mandando em não sei quantas mil pessoas? Acabou o faraó, ele seria engolido. Então, o que aconteceu? 2 coisas. Ele estipulou 2 ordens, né, pai? A primeira ordem que faraó deu para as parteiras. Chamou as parteiras hebreias, né, que tiravam os filhos ali, fazia o parto, né, das mulheres hebreias, e falou, ó, mata tudo que for menino, deixa vivo tudo que for menina. Só que as parteiras hebreias, por temor a Deus, porque elas conheciam Deus, e sabia que, né, esse aborto não era legal perante Deus, porque ele deu a vida, só ele pode tirar, ele é o único que não é homicida. Se eu mato alguém, eu sou homicida, porque eu não dei a vida a ninguém. Deus jamais é homicida. Porque ele deu, ele tira, de quem quiser, na hora que quiser, e sem estar transgredindo nenhuma lei. A vida é dele. Mas vamos lá. Ela percebeu isso, então o que elas fizeram? Começaram a deixar passar. Não matavam os meninos por temor a Deus, só que o faraó desconfiou. O povo, debaixo de tributo e opressão, sabe o que estava acontecendo? O povo crescia ainda mais. Isso aí foi muito interessante. Mesmo debaixo desse jugo, o faraó vendo o povo crescer. E aí? O que você acha disso?
Eu sempre vejo a coisa pelo lado que foi Deus, tudo foi promessa de Deus, e quando Deus faz uma promessa, aconteça o que acontecer, vai se cumprir. Se Faraó matasse 1 milhão, Deus colocaria 2, 3, não ia deixar entrar em extinção. Não ia. Era a promessa de Deus, ia ter que se cumprir. De alguma forma, ia ter que se cumprir. Sabe o que acontece com a gente? Já passou por algum problema que você, um dia, já passou por algum problema que tu olhou e falou que assim, caraca, desse eu não vou sair. Já aconteceu isso com você? E vários. Vários, né? Hoje você saiu e hoje tu nem lembra mais dele, né? Desses problemas. Mas naquela hora ele falou, eu não vou sair. Só que Deus, ele é um Deus de infinitas possibilidades. Quando ele olha para você, o teu problema, aquele que você falou, Senhor, agora eu vou sucumbir. Ele viu, ele tá vendo infinitas possibilidades. E é por isso que ele fala, invocar-me-ei e te mostrarei coisas grandes que estão ao seu redor e você não consegue ver. Porque ele vê diversas possibilidades, infinitas, né? E a gente não vê. Mas voltando aqui, Faraó deu a primeira ordem para as parteiras, só que ele viu o povo crescendo, chamou elas, e provavelmente, acredito eu, que ele falou, vou matar. Porque Faraó não perdoava, né? Faraó não perdoava, eu mandei matar, não estão matando? Não quero nem explicação, vocês vão morrer. Mas, como as parteiras agradavam o coração de Deus, Faraó perguntou antes de matar. Falou, o que está acontecendo? O povo está crescendo, vocês não estão matando? Aí elas falaram o seguinte, Faraó, as hebreias, as mulheres hebreias, são diferentes das egípcias. Elas entram em trabalho de parto e já saem. Né? Uma vez, quando eu estava no hospital para ter meu filho, a Carla primeiro foi parto normal, ela numa dificuldade, foi 12 horas de trabalho de parto, só que entrou uma menina lá que ela já tinha 3, 4 filhos. Ela entrou, abriu a perna e ela fez assim, ai! E o filho saiu. Aí quando eu vejo essa passagem, eu imagino que as hebreias deveriam ser assim. Ela fala, quando a gente não consegue nem chegar lá para saber quem está tendo parto, porque é rápido. A criança nasce e a gente não está tendo controle. O Faraó falou, não, entendo, tudo bem. Então ele deu o segundo decreto. Só que esse decreto, essa ordem, não foi mais para as parteiras, foi para o povo. O Faraó falou o seguinte, nasceu menino, falou para o povo, nasceu menino, joga no rio Nilo. Olha só que coisa. Nasceu menino, joga no rio Nilo. Por quê? Não tinha jeito, jogou no rio Nilo. Ou ia se afogar, se desse tempo, ou ia ser pego pelo hipopótamo, jacaré, serpente, tudo que tinha ali. E o Nilo era um deus para Faraó. Então isso era uma forma de sacrifício também. Joga no rio Nilo. Foi nessa segunda ordem que Moisés veio. Então, o que Joquebede, mãe de Moisés, fez? Ela descumpriu a ordem de Faraó? Não. Ao pé da letra ela cumpriu. Jogou no rio, só que com cestinho. Ele não fez nenhum regulamento falando que tinha que ser dentro, fora do cestinho, que eu saiba, né? Então ela botou num cestinho. Olha só, o que eu acredito que aconteceu, pai? Joquebede, ela ficou 3 meses com Moisés. Só que criança chora, né? Chora não, né? Quem chora é a criança grita. Madrugada, tudo isso poderia fazer o quê? Com que descobrissem que tinha uma criança ali. E isso não poderia acontecer em nenhuma hipótese. Mas Joquebede conseguiu ficar 3 meses com Moisés. E nesses 3 meses ela pensou, o que eu vou fazer? Né? E acredito que Deus tenha iluminado a mente dela. O que ela fez? Fez um cestinho de junco, porque provavelmente corria. E betumou para não entrar água. Isso aí, bebê, acho que chegou sequinho lá, né? Betumou. Provavelmente, porque olha só, ela fala para Miriam acompanhar o cesto. Provavelmente, aquela maré, que eu não sei se em rio o nome é maré, não sei, vai para um lado, vai para o outro. Provavelmente ela sabia o horário que ia jogar o cesto. O segredo maior é que ela sabia a hora que a filha do faraó estava se banhando no rio. Olha aí. Foi tudo planejado. Ela sabia a hora. A hora que a filha do faraó estava ali no rio se banhando. E Miriam soube chegar lá com tranquilidade. Então acredito que não tenha sido a primeira vez. Já dá certeza de que as filhas do faraó estariam naquele momento no rio se banhando. A gente pode imaginar aqui, então, que não foi a primeira vez que Miriam foi lá, né? Eu acho que Miriam já tinha funcionado como espia para Joquebede. Vai lá e vê a hora. Então eu acredito que foi tudo planejado. E também existe uma máxima que diz que na história, né, não na Bíblia, mas na teologia, que essa filha de Faraó, ela estava pedindo aos deuses dela um filho. Isso. Não é isso? Por quê? Para ser o sucessor do pai dela. Porque, se eu não me engano, ela só tinha menina. E qual o deus que ela estava pedindo? Qual o deus dos egípcios que ela estava pedindo um filho? O deus Nilo. E é o rio que era considerado o Nilo, um deus. O rio Nilo. Então, provavelmente, além de se banhar, ela ia ali para fazer uma oração ao Deus, porque ela estava desesperada para ter um filho. Homem. Para assumir, para ser o sucessor do pai dela. E me parece que a irmã dela já tinha filho homem, então provavelmente seria da irmã dela, e ela não queria isso, né? Questão de orgulho. E foi quando Moisés chegou. E a Bíblia relata que ela viu
que ele era hebreu. O que você tem a me dizer disso? Cara, isso aqui E é aí? interessante. E aí? Já tinha uma ordem do pai, ela reconheceu o menino como hebreu e não teve coragem, porque eu não sei, de matar o menino. Que Sara não acreditou que era Ou- coisa dos deuses. Se eu Isso tô no aí. Nilo, O mais provável. rezando ao Deus Nilo para me dar um menino, e de repente chega um menino no cesto. O menino passou pela prova do rio Nilo. Tá? Quantos outros meninos devem ter morrido no Nilo? E esse menino chegou aqui intacto. Isso é coisa de deuses, né, para ela. Pra gente, é coisa de Deus, mas para ela, os deuses me deram um menino. Aquele que eu tanto pedia. É muito interessante isso. Muito. Ela recebeu esse menino, já estava tudo no esquema. A Miriam foi lá e falou: olha só, eu conheço uma hebreia que pode amamentar, porque ela não podia. Eu conheço uma hebreia que pode amamentar esse menino aí. O que ela falou para Miriam? Então, é essa hebreia que você conhece que vai amamentar. Olha só a importância de uma estratégia, a importância de você colocar Deus nos seus negócios, em tudo que você fizer. Olha só, o que aconteceu? Joquebede era escrava e era mulher. Olha o que a egípcia fala para Miriam. Vai lá, dá, leva. Esse menino é meu filho, tipo, eu já aceitei, os deuses me deram, é meu, só que eu preciso que amamente ele. Então você vai chamar essa hebreia que você falou, você vai entregar o menino, ela vai criar ele, vai amamentar ele, e eu ainda vou pagar. Então o que aconteceu? Ela recebia um salário para cuidar do filho dela. O filho dela se livrou da morte, foi livrado da morte, ela amamentou o filho dela, não só amamentou, mas como criou. Porque a história relata que Moisés só foi morar com a egípcia quando ele tinha 12 anos. Uma criança, ela tem os conceitos dela formados até os 7 a 8 anos. Ou seja, Moisés aprendeu muita coisa na casa hebreia também, na casa da mãe dele, legítima. Então, se ela criou ele até os 12, uma criança, você forma a mente da criança, o que ela vai fazer, o que provavelmente ela vai ser da vida, o que ela quer, até os 7 a 8 anos. Sabia disso? É a maior fase da formação de uma criança. Interessante que esse tipo de coisa acontece nas nossas vidas até hoje. A gente diz, e que sorte, cara, dei maior sorte. Mas não é sorte, nunca foi. Nunca foi e nunca será. Que a gente não entende, a gente não vê, a gente só acredita naquilo que a gente vê. Então, quando Deus está no negócio, cria situações, a gente acha que é sorte, mas não é, cara. E a gente reclama, né? E reclama o tempo todo, cara. A gente reclama. E o tempo todo o povo judeu foi assim, reclamando de Deus. Reclamando de Deus, querendo dar crescimento. Dar crescimento. Enquanto o povo não judeu pegava o problema e transformava em uma solução e crescia. É isso aí. Então a gente é mimado. Infelizmente a gente fica mimado. Ah, agora eu sou de Deus e Deus tem que fazer do jeito que eu quero. Jamais. Tem uma música que diz assim: eu te peço, meu Deus, que as nossas vontades se encontrem, mas se não se encontrarem, que prevaleça a tua. Então, voltando aqui onde a gente estava, Joquebede recebeu ainda um salário que não deveria ser pouco. Por que eu deduzo isso? Porque cuidar de um príncipe não é exatamente uma criança comum, né? É uma coisa exatamente especial. Ela pensou o quê, Egito? Você vai cuidar do meu filho, que os deuses do Nilo me deram. Então ela não pagou pouco, pai. Com certeza. Porque também o egípcio, ele não era escasso. Ele era abundante. Você viu como que era? Vinham pessoas de outras nações para pegar a sabedoria do Egito. E quem é escasso não cresce, né? Não prospera de maneira considerável. E muito provavelmente a filha de Faraó vivia em abundância e ela também era abundante. Então Joquebede recebia um salário para cuidar de Moisés até Moisés crescer. Agora a gente vai para outra reflexão sobre Moisés ter sido criado basicamente por mulher. Moisés, tu vê que na história dele é rodeado de mulheres. Joquebede, Miriam e a filha de Faraó, que eu não sei o nome, a Bíblia não relata. O que você acha disso, de Moisés? Por que será que a história dele basicamente foi feita rodeada por mulheres? Não fala. Eu não vi, pelo menos, um momento que fala, Moisés estava com o pai dele, com o pai dele. Eu acho que não aparece muito a figura masculina. Pelo menos eu vi num filme, não sei se era irmão, o que era, que eles cresceram juntos e sempre treinavam lutar espada, não sei se isso tem. Era o primo dele. Queria ser Faraó também, estava concorrendo a Faraó. Era filho da irmã da egípcia, né, que pegou ele. Provavelmente era primo dele. Mas não dá para ter tanta referência de alguém ali mais ou menos da tua idade. Em questão de autoridade. Moisés, a Bíblia não relata, eu não vi um local onde mostra que homens participando da criação de Moisés. Não é intrigante isso?
Inclusive Anrão. A Bíblia pouco fala de Anrão, fala muito mais de Joquebed do que de Anrão, pai de Moisés, pai legítimo. A Bíblia só fala Anrão, pai de Moisés, pai de Arão, pai de Miriam. Mas não fala coisas. Então Anrão provavelmente trabalhava muito, não sei, não participou ali ativamente da criação de Moisés. E eu acredito que o mesmo aconteceu quando ele foi morar com o faraó. Não teve aquela participação ativa de um homem. E qual a importância de um homem na criação de uma criança, tanto menina como menino? Né? O homem é o cabeça de quê? Da família, né? O homem é o cabeça da família. Adão, quando a família dele pecou, o que aconteceu? Eva comeu o fruto, trouxe para Adão. Esses dias eu estava vendo isso. O pecado entrou por um homem, né? E depois, por um homem também veio a graça. Que é Jesus. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Aí eu falei, por que o pecado entrou por um homem? Se quem comeu primeiro, quem deu a entrada foi Eva. Me perguntei isso, por que entrou por um homem? Mas Eva não comeu primeiro? Só que o homem é o cabeça. Numa empresa, um funcionário qualquer comete um erro, ninguém vai cobrar daquele funcionário, vai cobrar do chefe dele, que é o cabeça. Isso aí. E Adão, ele era justamente esse cabeça. Então, o pecado entrou por ele, não foi por Eva. Olha só que coisa interessante. Eu acho até que ele poderia ter evitado Poderia de algumas formas. Né? Primeiro de assumir, né? Que ainda botou o culpa em Deus. Foi a mulher que tu me deste. Eu não pedi. O que aconteceu? Como o homem é o cabeça numa família, né? O cabeça da família, eu acredito que quem governa a casa é a mulher, mas o cabeça da família é o homem. E o homem ele é responsável pelo destino do filho dele. Olha só, a força que tem. O que aconteceu com Moisés em relação à família? Né? Moisés ele não era um cara família. Ele não era um cara família. Em alguns relatos da Bíblia, enquanto ele já estava com o povo no deserto, fala que Jetro pegava a família dele e levava para ele ver. Assim como ele não teve um homem ativo, acredito eu, como ele não teve um homem ativo na vida dele, tanto Anrão, da família biológica dele, pai biológico, como de Faraó, assim também eu acredito que ele não foi ativo com os filhos dele. Interessante isso, né? Mesmo com tudo isso em relação à família, que é o projeto de Deus, Moisés foi perfeito para tirar o povo do Egito. Mas ele não foi perfeito para introduzir o povo na Terra Prometida. Porque como é que você vai introduzir um povo que não conhece sobre família em algum lugar? O que acontece quando a gente destrói uma família? Qual é a primeira estratégia para destruir uma nação? É destruir quem? Quando você quer destruir uma nação, quem você tem que começar destruindo? Família. A primeira estratégia para você destruir uma nação, uma cidade, um lugar, destrói a família. Destruiu a família? Aqui, ó. Espalha-se. O povo se espalha, fica sem referência. Então, Moisés serviu perfeitamente bem, a gente vai ver por quê, para tirar o povo do Egito. Mas não para colocar o povo na Terra Prometida. Então o povo entrou na Terra Prometida através de quem? Desculpa. Josué. E o que Josué diz? Falou, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Com um líder desse, que pensa em família, as chances aumentam muito mais. Não é isso? Perfeito. Como que Moisés cresceu? Olha só, outro ponto agora que a gente vai falar aqui, importante, o que a gente pode aprender com Moisés. Vamos falar um pouquinho de mentalidade, pai. Como é que seria um escravo libertar o outro? O que a Bíblia fala do cego? Pode um cego guiar um outro cego? Exato. O que Deus fez para libertar o povo escravo? Olha que interessante. Deus pegou Moisés, que era o quê? Filho de escravo. Mas como é que ia ser a mentalidade de Moisés se ele crescesse ali, no meio dos escravos? Cresceria com a mentalidade de escravo, provavelmente. Cresceria com a mentalidade de escravo. Como é que ele ia libertar escravos? Pois é. O que Deus fez? Tirou ele. Ele era filho de escravo. Mas qual era a chance que ele tinha de mudar tudo? De ser escravo. De ser escravo. Mas para ele mudar, para ele salvar o povo, o que tinha que acontecer? Ele tinha que mudar a mentalidade. Então Deus fez esse movimento. Ninguém melhor dentro do Egito poderia dar esse entendimento a ele do que o próprio Faraó. Isso aí. Conviver com os egípcios deu a ele uma mentalidade de vencedor, de livre. Ninguém melhor do que o faraó poderia fazer isso. Não é? É isso aí. Tirou ele dos escravos, mas aqui, filho, aqui não tem ambiência para você mudar, olha só. Aqui não tem ambiência. Qual é a ambiência que você está? Diga-me, seus 5 amigos. Se os teus 5 melhores amigos forem escravos, eu digo que você é escravo. Se teus 5 melhores amigos forem livres, eu digo que você é livre. Diga-me com quem andas
De direito é. Qual era a ambiência que tinha ali? De escravo. Como é que ele ia sair dessa ambiência para reinar? Tinha que mudar a ambiência. Deus tirou ele daqui, colocou lá com o faraó. E ali ele aprendeu a pensar como livre. Ali ele começou, aprendeu a pensar como governante, porque escravo não governa. Ele começou a adquirir o conhecimento. Conhecimento. Aí depois de 40 anos, Deus viu que ele já tinha conhecimento, tirou ele de lá e falou, agora tu vai crescer na graça. Caraca. E quando junta graça e conhecimento, a coisa acontece. Jesus crescia em graça e E conhecimento. graça e conhecimento. Samuel crescia em graça e conhecimento. E tem gente que quer crescer só em graça. Mas como é? Vê que Deus não falou nunca para ele dentro do palácio. Isso aí. Ele estava crescendo ali no conhecimento. Foi ele sair que Deus já começou a entrar em contato com ele para ele adquirir a graça. Lindo. Conhecer o próprio Deus e crescer na graça. Quando ele tinha 40 anos conhecimento, 40 anos graça. Quando ele tinha os dois, aí começou a peregrinação dele pelo exército. Pelo deserto. E tu falou isso? Ele já saiu com 80 anos. Com 80 anos. E mais 40 anos para atravessar o deserto. Morreu com 120 anos. E tu falou isso na hora certa, que a gente chegou aqui justamente nisso aqui, ó. Faraó. Como ele cresceu com o faraó, pai, o que tu acha que ele não deve ter aprendido ali? Matemática. Acho tudo que os hebreus não aprenderam. Nunca iriam aprender, provavelmente. Matemática, astrologia, andava com os sábios da guerra, liderança. Liderança. Será que serviu para a liderança? Então aqui, ó, treinamento militar. Porque ele era membro da Casa Real. E todo membro da Casa Real tinha que ter treinamento militar. Foi muito conhecimento que ele adquiriu ali dentro. Pô, estratégia. Então imagina como é que não era Moisés. Como é que ele não foi preparado? Ele nem sabia que estava sendo preparado. E esses dias, tu falou um negócio comigo interessante. Cara, Deus é perfeito. Tu falou, Júnior, tu lembra? Tu me perguntou sobre o que era epigenética? Falar assim, Júnior, epigenética é o que vem além da genética. Epigenética. E genética é o que a gente traz. Né? Eu te mostrei até meu tendãozinho aqui. Você, quando era mais novo, não foi? Foi o tendão direito também, não foi? Direito. Tu teve um estiramento no tendão, não foi? E eu veio na minha genética, que eu tenho uma bolinha aqui no meu tendão direito. Isso é genética. E olha que interessante. Moisés tinha um conflito interno. Qual era o conflito interno dele? Ele era 50% hebreu, geneticamente, né? Herdou dos pais a genética, a biologia dos pais biológicos, e 50% egípcio. Imagina a guerra dele. Eu tenho até falar genótipo e fenótipo. Genótipo e fenótipo. O fenótipo a gente adquire no ambiente. Olha aí, bom. Fenótipo, 50% dele, o fenótipo dele. Fenótipo, e 50% ele adquiriu dentro do palácio, que é o fenótipo. Fenótipo. Então ele era 50-50. É. Ele tinha 50% escravo e os 50% rei. Imagina o conflito que tinha dentro de Moisés. Sabe algo que Moisés tinha, que era imprescindível? Autoestima. Como é que você vai crescer, evoluir, ter crescimento sem autoestima? O escravo tem autoestima? Não pode, não tem motivo nenhum para ter. E onde? Você sabia que Deus nunca ataca a autoestima de ninguém? O diabo é profissional nisso? Deus ele pode chegar e falar, você está fazendo isso e isso errado. Endireita teus caminhos. Faz isso, mas Deus jamais vai chegar, você é um idiota. Você é isso, você é aquilo. Deus ele te repreende, mas ele nunca bate na tua autoestima. Porque isso é imprescindível para o crescimento. E o ser humano é um ser evolutivo. Você foi colocado na Terra para evoluir. Quando você para de evoluir, você começa a involuir. Porque não existe passividade. Ah, eu estou parado no tempo. Ninguém está parado. Se não está crescendo, está caindo. Se está caindo, está entrando em depressão. Porque Deus colocou a gente para evoluir. O que Paulo falou, pai? Por que Deus tirou Moisés daquela ambiência de escravo e colocou na ambiência de Faraó? Romanos 12:2 diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que só assim você vai provar com boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Olha isso. Aí tem gente que se converte, aí já fala, agora minha vida vai começar a prosperar. Meu irmão, se converteu, aceitou Jesus, vai dar no céu. Vai dar no céu. Agora, se você quer prosperar aqui, ó, nessa terra, é através da mudança da mente. Porque assim você vai conhecer com boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como que você conhece a perfeita, boa e agradável vontade de Deus? É através da renovação da mente. E o que é renovar a mente, pai? Evoluir. Evolução. Imagina, você tem um bebê, seu filhinho nasceu, tem 3 aninhos, faz um monte de besteira, daqui a pouco seu filhinho está com 30 aninhos fazendo as mesmas besteiras. É a gente quando não evolui.
Quando eu era menino, agia como menino. 1 Coríntios 13. Falava como menino. Discorria como menino. Mas logo que virei um homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, vamos ver um pouquinho sobre o chamado de Moisés, para a gente entender um pouquinho sobre o chamado de Moisés, que foi em Êxodo 3, né? Que Deus falou com ele ali, começando o chamado dele. Foi de 1 a 10. De Êxodo de 1 a 10. De 1 a 10. Então vamos lá, 1, como é que tá? Êxodo 3, de 1 a 10. Vamos lá, Êxodo de 1 a 10. Êxodo 3, de 1 a 10. Êxodo 3, de 1 a 10, isso aí. E aqui fala, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Olha a forma que ele chegou ao monte Horebe, fazendo algo que era abominação aos egípcios. Ou seja, Moisés, aqui, apacentava o rebanho de Jetro. Ele era um pastor de ovelhas. E se a gente for em Gênesis 46, 34, José fala para os irmãos dele assim, ó, então direis para Faraó, teus servos foram homens de gado, desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis a terra de Gósen. Porque todo pastor de ovelhas é abominação aos egípcios. Então o que a gente entende aí? Na crença, o que a gente falou aqui de mudar a mente? Na crença de Moisés, o que ele estava fazendo? Ele, como egípcio, para ele, na crença dele, era abominação. Abominação você criar ovelha. Ou seja, o que Moisés está fazendo aqui? O contrário do que ele aprendeu. Ele está se despindo do que ele aprendeu. E foi nessas condições que ele chegou no Horebe. Porque quando ele chegou no Egito, tocar em ovelha, ser pastor, na crença dele era abominação. E apareceu um anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Nossa, o que você entende disso aí, pai? A sarça não se consumia. Foi aí que Moisés descobriu que era Deus falando com ele. Né? Uma sarça pegando fogo, se não for Deus, consome a sarça. Foi aí que ele descobriu que era Deus que estava falando com ele. Só que Moisés, ele morava onde com Jetro? No deserto. No deserto tem pouca vegetação, né? Qual provavelmente era a preocupação de Moisés? Pô, já tem pouca vegetação. O fogo pegando ali. Se eu não apagar isso, o que vai acontecer? Vai alastrar. Vai acabar com o pouco que a gente tem. E quando ele chegou perto da sarça, ele viu que não se consumia. E isso já era, porque Deus não dá ponto sem nó, né? Isso já era um recado de Deus. Quem é a sarça? Israel. Que vem debaixo de provações, perseguições e não se consome. Porque o Deus vivo está com ele. Então Deus não dá ponto sem nó. Ali ele já mostrava, tá vendo, Israel? Eu sou o fogo. Eu sou o próprio fogo. Eu sou aquele que te repreende, Israel. Mas eu só repreendo aqueles que eu amo. E Israel, pirracendo na mão de Deus, né? O tempo todo fugindo da mão de Deus, ele falando, eu repreendo quem eu amo. E a sarça não se consumia. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, Moisés se aproximou para ver a sarça não se consumindo, chamou do meio da sarça. E assim, Deus falou para ele, Moisés, chamou 2 vezes. O que significa isso? Chamar 2 vezes. É quando Deus tem algo importante para falar para a pessoa, né? Por quê? Porque o costume deles lá naquela época era isso. O costume deles. É o nosso costume hoje, quando a nossa esposa, né, fala o nome todo, né? Lá, o costume dos hebreus era quando falava 2 vezes, era porque tinha algo importante para falar. Por isso que Deus falou o quê? Saulo. Jesus falou, Saulo, busca lá, porque me persegue. Mesma coisa com Moisés. Ué, é alguma coisa importante que vem, me chamou 2 vezes. Eis-me aqui. E Deus falou, não te aproximes daqui, tira as tuas sandálias, porque o lugar que tu pisa é santo. Por que Deus falou isso? Tira as sandálias. Deus estava falando agora com Moisés, conforme o costume dos egípcios. Os egípcios, quando iam ter com os deuses dele, tiravam as sandálias em sinal de respeito. Então Deus fez a mesma coisa com Moisés. Então, vê que Deus fala a língua dele, né? Tem empatia com ele. Daí em diante, o que Moisés fez, né? O próximo passo foi ele... Deus falou para ele lá no Egito, aí ele falou que era gago, que falou que algumas coisinhas estavam com medo, né? Também, ele tinha pavor de Faraó. Como ser humano, ele tinha medo. Deus falou, ó, todos que te perseguiam morreram, vai lá. E ele foi. Chegando lá, começaram as pragas. E a Bíblia relata um ponto, né? Que fala que Deus endureceu, falou para Moisés, que endureceu o coração de Faraó. Quando a Bíblia relata sobre endurecer o coração de Faraó, Deus não ia mexer no coração de Faraó. As próprias pragas iam endurecer o coração de Faraó, não era Deus. Deus não ia interferir no livre-arbítrio de Faraó. As próprias pragas iriam endurecer o coração de Faraó. Por quê? Deus, ele deu motivos para o Faraó endurecer seu próprio coração. Por quê? Vinha a praga, como é que o Faraó ficava? Coração mole. Logo após vinha o descanso, quando a praga ia embora,
o coração de Faraó já tinha uma certa disposição para ser duro. Então, cada praga endurecia mais. Por quê? No vocabulário de Faraó não existia a palavra perder, porque eu sou um Deus, eu não perco. Eu sou um Deus, eu não admito perder. Eu sou um Deus, eu não admito perder. Esse era o vocabulário dele. Então, cada vez que ele tinha um pequeno fracasso, o coração dele amolecia na hora da tribulação, mas na hora do descanso. Quando, um exemplo, Deus mandou os gafanhotos. Ele ficava desesperado. Mas quando os gafanhotos iam embora, como ele tinha uma disposição, uma predisposição, o coração já era duro, naturalmente, o coração dele se endurecia de novo. Deus só utilizou das pragas para manter o coração de Faraó endurecido. Então é isso que Deus fala na hora que vou endurecer o coração dele. Ou seja, Deus está falando que assim, deixa comigo, que as próprias pragas vão endurecer o coração de Faraó, porque ele não sabe perder. Então, a Bíblia relata que ele era obstinado, ele voltava cada vez pior. Cada perda, como ele não reconhecia perder no vocabulário dele, ele voltava pior. Agora eu vou ganhar, agora eu vou ganhar. O nome disso é obstinação, ele era cego. Não era o próprio Deus endurecendo. Deus já falou que assim, ele já tem o coração duro? Eu só vou dar mais motivos para endurecer ainda mais. Deus não interferiu no livre-arbítrio dele. Porque aqui, e isso Salomão fala em Provérbios 29:1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz. E ele será quebrantado de repente sem que haja cura. Isso é uma lei universal. O Faraó caiu nessa lei universal. O homem que muitas vezes repreendido, o que acontecia com o Faraó? Veio os gafanhotos. Uma repreensão? Acabou os gafanhotos? Ele não vai ficar assim não. Foi repreendido uma, foi repreendido duas, foi repreendido 10. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, ele será quebrantado de repente sem que haja cura. E ali Deus deixou um negócio tão claro, que era ele que estava agindo, porque no nosso cotidiano a gente não vê isso claramente. A gente comete um pecado aqui, comete um erro, um deslize aqui, e às vezes o retorno desse erro vem só 1, 2, 3, 20 anos depois. A gente não consegue identificar onde está pecando, né? Por que Deus está acontecendo isso? Porque em Eclesiastes 8:11 fala, porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra. Por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a fazer o mal. Porque ele faz para testar. Ele fala assim, vou fazer uma besteira aqui? Aí vamos ver, aí dorme mal. Aí amanhã acorda, não aconteceu nada. Depois de amanhã acorda de novo, não aconteceu nada. Daquele pecado que ele fez, acorda depois nada. Aí 3 anos depois acontece, ele já nem esquece. Ele já esqueceu aquilo. Por isso que está inteiramente disposto para fazer o mal. Logo a gente conclui o que aqui? Que Faraó endurecia seu próprio coração. Ele já tinha disposição, o coração dele já era disposto a ser endurecido, duro. Por isso que tem algumas passagens que mostram isso aqui. Êxodo 8:15 fala, mas, vendo o Faraó que havia descanso de uma das pragas, endureceu o seu coração. E como o Senhor havia predito, não ouviu nem a Moisés, nem a Arão. Já em Êxodo 32 fala, mas ainda esta vez endureceu o Faraó o seu coração. Ele mesmo, não foi Deus. E não deixou ir o povo. Em Êxodo 9:34 fala, vendo o Faraó que cessara a chuva, ou seja, acabou a praga, assim que acabou, ele descansou, voltou ao normal, assim como o granizo e os trovões continuou a pecar e endureceu o seu coração. Então ele e sua gente, porque o coração dele já tinha disposição a ser duro. Tá? Então Deus só trabalhou em cima daquilo com as pragas. As pragas vinham, amolecia, mas quando vinha o descanso, endurecia. Veio mais uma praga, amolecia. Descansava, acabava a praga, endurecia. E assim foi. Assim foi até o final. Então não teve cura, porque ele foi muitas vezes repreendido, a cerviz dele ficou dura, logo foi quebrantada, sem que haja cura. Aí eu te pergunto, lembra daquele pecadinho de estimação, né, que a gente tem? Aquele pecado de estimação, que quando vem a tribulação, o que a gente faz? Caraca, deve ser por isso. Aí fica pior. Mas quando vem o descanso, o que a gente faz? Vou fazer só um pouquinho aqui. Igualzinho o Faraó. O pecado dele era a obstinação, o coração endurecido. Mas nós, muitas vezes, a gente está carregando um pecado de estimação, que quando vem a tribulação, a gente fica pianinho. Mas logo que vem a bonança, a gente volta a repetir aquele mesmo pecadinho de estimação. O crescimento exige mudanças. Para esse podcast aqui não ficar muito grande, vamos ter parte 2? Vamos fazer a parte 2? Vamos. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai encerrar esse podcast aqui. No próximo, acompanha aí, já ativa o sininho. No próximo, a gente vai explicar por que o crescimento exige mudanças. Tudo isso baseado em Moisés. Como que Moisés saiu de estressadinho ao homem manso. O próprio Deus falou. Deus não costuma elogiar assim, né? Mas Deus falou, esse aqui é manso. Isso a gente vai ver no próximo episódio desse podcast. Então ativa o sininho, curta. Muito obrigado por estar aqui com a gente, ouvindo esse podcast. E até a próxima, então. Desejo aí um dia, uma semana, um mês, um ano abençoado para você. Quer deixar alguma consideração, pai? O que Deus prometeu vai se cumprir no tempo dele, na hora, tudo, mas ele faz cumprir. Isso aí. Não desiste do que Deus prometeu para você.
Ele faz do jeito dele, né? Do jeito, tudo, da forma que ele quer. Provavelmente a gente não vai entender, mas é do jeito dele. Então é isso. Obrigado. Até o próximo. Tchau, tchau.